Olá a todos, sejam muito bem-vindos à Porta Oculta. Eu sou o Cassiano e na atividade de hoje nós vamos fazer uma atividade de uma leitura comentada sobre a alegoria da caverna de Platão. Esse é um tipo de obra que envolve todo o arcabouço filosófico, né? Onde, quando nós pensamos a respeito da filosofia, há uma primeira tendência a imaginar apenas um, um valor de compreensão filosófico ou ético, mas certamente quando falamos de grandes obras, como a própria Alegoria da Caverna, né, textos produzidos pelo Platão ou por tantos outros, isso acaba se estendendo além de uma filosofia comum, ao qual nós, na modernidade, conceituamos. Atualmente, tem-se a visão da filosofia apenas como algo que nos coloca para pensar e algo que pode trazer uma compreensão filosófica a respeito das coisas, né? Mas se irmos primeiramente na definição do que é a própria filosofia, nós vamos entender que a filosofia ela retrata a busca da verdade. Agora, o que seria essa verdade? Poderíamos com- compreendê-la de diversas formas diferentes, poderíamos analisar o que é a verdade através de outros prismas. Dentro de um contexto religioso, por exemplo, podemos olhar para a verdade como a imagem de Deus, pegando um conceito mais cristão, por exemplo. Se eu caio na, dentro da tradição hindu, eu vou me deparar com a verdade através do próprio simbolismo do Dharma, que representa a própria lei. Então, diversas culturas diferentes criaram métodos diferentes para todas buscarem uma mesma coisa que foi nomeado de formas diferentes. Obviamente, quando falamos de Dharma e de Deus, como os exemplos que eu trouxe anteriormente, é certo nós entendermos que uma figura de algo que represente Deus está superior ao próprio Dharma, pois o Dharma, como uma lei, é algo que veio proveniente dessa mesma fonte, Criador, poderíamos dizer assim. Mas estudos filosóficos, eles certamente podem ser compreendidos de diversas formas diferentes, e a profundidade que nós podemos entender um texto filosófico, ele vai, obviamente, depender da profundidade que eu mesmo tenho dos entendimentos, né? Então, de acordo com que a gente vai crescendo espiritualmente, filosoficamente, mentalmente, o processo de compreensão, obviamente, vai se tornando mais profundo e eu consigo interpretar mais camadas a cada passo, certo? Então, bom, esse texto da alegoria da caverna de Platão, obviamente, também às vezes é chamado de mito da caverna de Platão, enfim, é muito retratado, né? É um tema muito abordado e por justamente ter uma grande importância, qual nós vamos ver no decorrer desta atividade. Mas esse texto é um texto breve, nós vamos ler aqui, enquanto isso eu vou trazendo algumas reflexões, né? Esse texto ele encontra-se dentro de uma obra maior que é chamada, né, de A República de Platão. Então, o texto da alegoria da caverna de Platão, ou o mito da caverna de Platão, é apenas um pequeno trecho contido dentro de uma obra maior, que é A República de Platão, né? Esse texto da República ele foi escrito por volta dos anos de 517 a 514 antes de Cristo. Então nós estamos falando de algo que
está no meio da humanidade há mais de 2.500 anos. E mesmo estando há tanto tempo assim, muitas pessoas não o conhecem. Muitos o conhecem, mas nunca pararam para refletir sobre. E tantos outros nunca conseguiram extrair uma essência um pouco mais profunda a respeito desse mesmo texto. Não me coloco aqui, obviamente, com a intenção de querer traduzir perfeitamente o que Platão quis introjetar simbolicamente dentro desse texto, mas vou fazer tudo o que for possível para que a gente possa ter uma melhor compreensão dentro desse tipo de, de estudo filosófico, né? Então, basicamente, tá em síntese, essa obra da Alegoria da Caverna, ela retrata um diálogo entre Sócrates e Glauco. Não. Glauco, dentro dessa passagem, o Glauco ele já estava interagindo, né? Dentro da República, né? Ele já estava interagindo com Sócrates, né? E o Glauco ele representa um interlocutor que questiona e desafia Sócrates. Então ele é uma figura que se coloca em contraponto a Sócrates. Ele tem uma visão de mundo, né? E aí dentro desses confrontos de uma visão que ele tem, que é uma visão contrária à de Sócrates, todo um diálogo vai se desenvolvendo e em um dado momento Sócrates usa esse simbolismo, essa alegoria da caverna para explicar coisas para Glauco, né? Bom, entre muitas reflexões, né, como já dito, o Sócrates ele acaba criando esse mito para exemplificar como o ser humano tende a tomar coisas ilusórias por reais. Além de demonstrar para Glauco, né, que o processo da busca pela verdade traz sacrifícios e provoca dor ao ego inferior, ou à própria personalidade da pessoa, do indivíduo. E quando é passado por esse estágio, quando a gente consegue transpor limitações da própria personalidade, a verdade ela é desnudada ao ser humano. E esse tem dificuldades em vislumbrar tudo o que pode ser revelado e precisa se adaptar gradativamente para enxergá-lo. Então, a verdade, como algo muito sublime, algo de muita luz, poderíamos assim dizer, existe uma grande dificuldade para que a gente possa olhar diretamente para ela, então é preciso fazer um processo de adequação para que a gente, passo a passo, comece a enxergar ela. Todo o processo dessa transformação até a chegada à verdade, ele pode parecer doloroso, pois o apego à ilusão e à vida dentro da mentira representa o que conhecemos por real. Então, é o momento em que o irreal torna-se real, que é o comum em nossas vidas. E para que a gente possa contemplar a verdade, a gente precisa se desprender de todas essas ilusões. E isso é doloroso porque essas ilusões são basicamente muito do que constroem a nossa vida. Se desapegar a tudo isso é como cortar a própria carne. Mas esse acaba sendo um sacrifício necessário para que se possa conhecer, acessar e viver a verdade. Em um segundo momento, esse homem que chegou até esse local da verdade, né? Ele é tocado pela piedade e deve retornar e ajudar os outros que vivem dentro da ilusão com a qual ele vivia. Porém, esse retorno ele não é fácil e tampouco é fácil falar sobre a verdade para aqueles que acreditam na ilusão. Essas pessoas podem tomá-lo por louco,
né, esse emissário da verdade, ou até mesmo matá-lo por dizer a verdade sobre a ilusão. E isso nós temos retratado em diversos outros mitos, em diversas teogonias, né? Esse salvador ou essa figura que vem com a intenção de libertar a humanidade de algo que é falso e acaba sendo sacrificado por dizer a verdade, né? Então, isso é uma breve introdução a respeito do que representa esse texto. Como eu disse, nós vamos fazer uma leitura comentada sobre a alegoria da caverna e saibamos que textos dessa natureza eles podem ser interpretados de diversas formas diferentes, pois nós estamos entrando em um campo da linguagem simbólica. Eu farei comentários durante essa leitura que irão apresentar alguns pontos de vista, mas de forma alguma serão todos os possíveis. E você que me ouve pode e deve tirar as suas próprias conclusões. Porque textos desse tipo de natureza, a gente pode colocá-los em uma interpretação literal, por assim dizer. Eu posso ter uma interpretação política dentro dele, eu posso ter uma interpretação cultural dentro dele, eu posso ter uma interpretação mais religiosa, eu posso ter uma interpretação mais espiritualizada possível, essa vai ser a qual eu vou buscar, né, trazer aqui. Mas a forma como você vai interpretar, aí vai ser de acordo com o que você busca no momento e com a sua própria intenção de compreensão, tá? A referência de tradução que nós vamos tomar aqui é uma referência feita por Lucy Magalhães. Esse texto, só para facilitar aqui a minha atividade, eu realmente consegui extrair uma versão em PDF dentro da própria internet, então uma tradução feita por Lucy Magalhães, caso alguém queira buscar posteriormente. Bom, iniciemos a leitura, né? Esse texto vai começar uma, uma, uma citação de Sócrates, né? Onde ele, conversando com Glauco, ele diz, né? Agora imagine a nossa natureza, segundo o grau de educação que ela recebeu ou não. De acordo com o quadro que vou fazer, imagine, pois, homens que vivem em uma morada subterrânea em forma de caverna. A entrada se abre para a luz em toda a largura da fachada. Os homens estão no interior desde a infância, acorrentados pelas pernas e pelo pescoço, de modo que não podem mudar de lugar, nem voltar a cabeça para ver algo que não esteja diante deles. A luz lhes vem de um fogo que queima por detrás deles, ao longe, no alto. Entre os prisioneiros e o fogo há um caminho que sobe. Imagina que esse caminho é cortado por um pequeno muro, semelhante a um tapume que os exibidores de marionetes dispõem entre eles e o público, acima do qual manobram as marionetes e apresentam o espetáculo. Glauco diz para Sócrates, depois dessa breve introdução, entendo. Aqui nós já vemos alguns pontos, né, de que a ilusão ela é formada, ela começa a ser formada desde a infância. O condicionamento e o apego a coisas falsas, as coisas materiais, ela vem com a própria educação ou com sugestões que nos manipulam. A humanidade atual tende por tomar como real tudo aquilo que é material, tudo aquilo que é físico. É real porque eu posso tocar, é real porque eu posso ver, é real porque eu posso sentir. E começa a considerar que
tudo aquilo que está fora dessa própria materialidade, fora desse, desse mundo de sensações e formas sólidas, tudo isso acaba por ser irreal. Porém, diversas outras culturas, e até mesmo falando sobre a própria época de Platão vivendo na Grécia, né? O que era real para esses povos não era aquilo que era proveniente do mundo físico, mas sim as coisas que eram provenientes do mundo espiritual. Mas era comum que eles entendessem que o mundo físico ele é um mundo não um mundo impermanente, é um mundo onde as coisas se transformam, as coisas são construídas e são destruídas, então a irrealidade existe no mundo físico, porque não é algo realmente concreto, é algo que está em constante mudança. Enquanto que a vida espiritual, a realidade espiritual, passa a ser algo muito mais verdadeiro, porque é algo eterno. E na atualidade nós vemos essa construção, né, como dito, desde a própria infância, demonstrando que as coisas imaginárias ou as coisas espirituais, elas são coisas falsas, enquanto que a verdade é aquilo que eu posso tocar, é aquilo que eu posso medir, é aquilo que eu posso pegar. Então nós vemos uma construção gradativa da própria ilusão sendo formada no ser humano, né? Outro ponto é que esses homens eles estão imobilizados, né, pelo pescoço e pelas pernas de uma forma que eles não podem se mexer. Dentro de diversos simbolismos, diversas formas de interpretar esse ponto, né, eu gostaria de dizer aqui que muito do que nos imobiliza, né, muitas das coisas que mobilizam os homens atualmente, né, os seres humanos no geral, são os costumes, são dogmas, são crenças e padrões sociais que nos limitam, né? Tudo isso acaba impedindo, assim, que a gente possa olhar à nossa volta. Então, a gente acaba por olhar na direção daquilo que nos é permitido enxergar. Quando nós pensamos, então, em costumes, dogmas, crenças e padrões sociais, sempre é apontado uma coisa que é o certo, ou uma coisa que é o objetivo, ou uma coisa que é o que todo mundo deve ter, ou todo mundo deve acreditar. E qualquer pessoa que olhe em uma direção oposta, ou que apresente uma opinião diferente, essa pessoa tem a tendência a ser perseguida, ou humilhada, ou qualquer outra situação desse gênero. Então, nós vemos que muitas das coisas que acabam nos prendendo hoje, nos impedindo de fazer algo diferente, que vai simbolizar dentro dessa analogia, né, as correntes e as pernas nessas pessoas que as impedem de se mover ou fazer qualquer coisa diferente a não ser olhar em uma única direção, são geralmente costumes, dogmas, crenças e padrões sociais onde se eu questiono uma crença, um dogma de um grupo específico, eu posso ser perseguido por esse grupo, ou eu posso, na atualidade, né, passar por uma situação de perseguição em redes sociais, dessa cultura de cancelamento e tudo mais. Então, muito disso é colocado dentro da própria civilização com a intenção de engessar e de não permitir que as pessoas façam coisas diferentes, ou pensando muito mais no contexto de padrões sociais, para que as pessoas não ajam de forma independente, porque essa independência ela pode ser um grande problema para um padrão social.
À medida que as pessoas têm um maior poder sobre concordar e discordar de coisas que um padrão social impõe, isso começa a se tornar perigoso para as pessoas que estão ditando esse tipo de padrão, né? Então, olhar para os lados, ele vai representar para a gente o mesmo que questionar, né? Seguindo entre outros pontos, os homens dessa analogia eles são condicionados a enxergar sombras, que são reflexos de marionetes. E a fonte de luz é uma fogueira, né? A fogueira ela já representa uma própria luz falsa, pois nós vamos ver no desenvolvimento do texto que a verdadeira luz ela provém do sol. Então essa luz da fogueira, ela já é algo falso, porque ela não é o sol, já é uma cópia humana do próprio sol. O sol ele vai ser a verdadeira sabedoria, e dessa falsa sabedoria, que seria a fogueira, são projetadas as imagens por sombras, que representam mais uma camada de ilusão, né? A ilusão ou a Maia dentro de uma tradição brahmânica, né? As marionetes são manipuladas para entreter e transmitir a própria ilusão. Então aqui nós temos um pouco da cultura do pão e circo, né? Com o próprio entretenimento, onde são feitas coisas para distrair, inúmeras coisas são colocadas à nossa disposição para que a gente foque a nossa atenção, para que a gente cada vez pense menos, né? E fique cada vez mais entretido, ou cada vez mais manipulado, ou cada vez mais interessado por essas marionetes que são manipuladas diante do fogo que vai representar já uma falsa sabedoria, né? Então, aqui há uma ilusão das sombras. As próprias sombras são uma ilusão, porque as pessoas estão vendo as sombras das marionetes, elas não estão vendo a marionete. A segunda sombra vai ser a própria marionete, né? E teremos a fogueira. Então, todas são camadas, todas essas coisas são camadas utilizadas para convencer os prisioneiros que o que eles vivem é real, né? Então, é uma série de filtros que são colocados, ou uma série de véus de malha que acabam nos distanciando da própria verdade. Prosseguindo com a leitura, Sócrates, após fazer aquela introdução, diz: Então, ao longo deste pequeno muro, imagine homens que carregam todos os tipos de objetos fabricados, ultrapassando a altura do muro. Estátuas de homens, figuras de animais, de pedra, de madeira ou qualquer outro tipo de material. Provavelmente entre os carregadores que desfilam ao longo do muro, alguns falam, outros se calam. E Glauco diz: estranha descrição e estranhos prisioneiros. Há mais uma ilusão que pode ser criada aqui, que é a seguinte: os prisioneiros eles só veem as sombras que lhes é apresentado. Qualquer coisa que passe abaixo da linha do muro lhe será ocultada. Então, lembrando, eu tenho pessoas aprisionadas desde a infância, olhando fixamente para uma parede, onde nessa parede são projetadas sombras. Atrás dessas pessoas há um muro, e atrás do muro há uma fogueira. Por cima desse muro, pessoas manipulam marionetes, e a sombra dessas marionetes, né, fogueira, marionetes, projetam as sombras nas paredes. Então, tudo aquilo que essas pessoas que estão aprisionadas elas podem enxergar são essas sombras das marionetes. Só que
só lhes é mostrado às sombras das marionetes que existe uma intenção. Tudo aquilo que passa por debaixo do muro, elas não podem ver. Então, essas pessoas, elas só veem aquilo que lhes é permitido ver. Então, pensando em um contexto de manipulação e de ilusão, isso, novamente, eu digo, a gente pode trazer para qualquer contexto. A gente pode trazer para um contexto político, nós podemos trazer para um contexto religioso, podemos trazer para um contexto social, ou podemos trazer para um contexto mais profundo, que vai representar a própria espiritualidade, onde todas essas ilusões, todas essas camadas são o que é dito pelos véus de Maia, pelas maias, ou pelas próprias ilusões que nos separam, né? As barreiras que nos separam do mundo material para o próprio mundo espiritual. Dentro disso, as sombras são ilusões e nós só vemos as sombras que nos é permitido ver. Então ainda há coisas que ficam ocultas, coisas que não há intenção de serem mostradas. Nem todos os construtores da manipulação, outra situação, né, além da que só é mostrado aquilo que lhes é permitido, né? Nem todos os construtores da manipulação falam. Muitos seguem calados, mantendo-se anônimos nas sombras. Então, alguns falam e outros se calam. Então, nem todos aqueles, nem toda a ilusão vai ser construída por aqueles que estão manifestando a sua voz. Há muitos outros que permanecem ocultos nas sombras, que estão promovendo a manipulação da mesma forma, mas sem se demonstrarem aos prisioneiros. Sócrates vai dizer a seguir, eles são semelhantes a nós. Primeiro você pensa que na situação deles, eles tenham visto algo mais do que as sombras de si mesmo e dos vizinhos que o fogo projeta na parede e na caverna à sua frente. Ele pergunta a Glauco, né? Então, de novo, ele pergunta a Glauco. Ele vai perguntar a Glauco, né? Primeiro você pensa que na situação deles, eles tenham visto algo mais do que as sombras de si mesmo e dos vizinhos, né? Então, como o fogo está atrás, eles veem a sua própria sombra, veem as sombras dos seus vizinhos e veem as próprias marionetes, né? E teriam visto algo a mais? Sócrates demonstra que essa maia, ela é tão profunda que não somos capazes de nos conhecer, né? Não somos capazes de ver diretamente a nós mesmos, muito menos os que estão à nossa volta. Então, os prisioneiros, eles estão fadados a uma forma que, como eles não podem olhar para os lados, eles não podem nem ver como é a face da pessoa que está sentada ao seu lado, como é o seu irmão. Nessa forma em que eles estão prisioneiros, também, obviamente, eles não têm acesso a um espelho, a qualquer outra coisa para poder ver como eles são, né? Tudo que eles enxergam são as sombras. Então, eles veem a sombra de si mesmos, veem a sombra dos que estão à sua volta, né? Então, por isso, essa maia tão profunda, onde não somos capazes de conhecer a nós mesmos, em primeira instância. E se não somos capazes de sabermos como nós somos só capazes de enxergar a nossa sombra, nós seremos ainda terrivelmente capazes de enxergar quem está do nosso lado. Então, da mesma forma em que eu só vejo sombras de mim, eu só vou ver sombras dos outros, né? Bom, tudo que podemos perceber são reflexos da ilusão. Então nós vemos o nosso reflexo e o reflexo dos outros. Nós estamos tão distantes da verdade que não somos capazes de enxergar a verdade sobre nós e tampouco a verdade sobre os outros, para que depois nós possamos compreender a verdade sobre tudo aquilo que nos envolve.
Glauco, depois de ser questionado por Sócrates, ele vai dizer: como isso seria possível? Se durante toda a vida eles estão condenados a viver com a cabeça imóvel. Então nós ficamos condenados a ficar com a cabeça imóvel quando não buscamos a verdade e passamos a aceitar apenas o que é oferecido como verdade. Então aqui é aquele simbolismo antigo, né, do cabresto do cavalo, né, que amarra a cabeça dele, os tapumes do lado, ele só é capaz de enxergar à frente. Então toda essa maia construída novamente, essa maia você pode interpretar de diversas formas diferentes, né? Toda essa construção, ela acaba nos impedindo de olhar para os lados, de buscar algo diferente daquilo que a vida nos impõe, diferente daquilo que a sociedade nos impõe, diferente daquilo que a matéria nos impõe, né? Então, à medida que começamos a pensar sobre esse tipo de coisa, nós estamos nos forçando a olhar para o lado e tentando enxergar algo além das sombras. E aí Sócrates vai dizer: não acontece o mesmo com os objetos que desfilam? Aí a sombra das marionetes, né? Glauco vai dizer: é claro. Sócrates diz: então, se eles pudessem conversar, não acha que, nomeando as sombras que vêm, passariam a nomear seres reais? Glauco vai dizer: evidentemente. Aqui nós notamos que as ilusões passam a ser tomadas por reais ao ponto que nomes, rótulos e valores são atribuídos a elas. E isso acaba acontecendo naturalmente pela intenção que nós temos de dar significado ou sentido para as coisas. Então nós estamos diante de coisas falsas nas nossas vidas. Coisas falsas essas impostas pela vida material, pelo contexto social que estamos vivendo, o contexto econômico, o contexto político, o contexto religioso, o contexto filosófico, o contexto familiar. Existem inúmeros núcleos, inúmeras células, inúmeros contextos diferentes que estão permeados de ilusões e de coisas falsas, mas que essas coisas falsas elas acabam ganhando um peso ou um valor de uma realidade muito grande, ao ponto que a gente começa a dar nomes. Nós estamos vendo uma sombra, nós começamos a considerar essa sombra real, verdadeira, e nós damos um nome para essa sombra. E como nós conseguimos conversar com outras pessoas que estão aprisionadas igual a nós acabamos entrando em um consenso, todos nós, que aquela sombra vai ser chamada de tal coisa, de fulano. E essa sombra que todos nós nomeamos de fulano, ela passa a ser algo verdadeiro para todos nós. Então, nós acabamos de criar uma camada a mais de realidade para algo que é absurdamente falso. E isso, se a gente começar a observar na nossa vida, nos nossos diversos contextos, nós vamos começar a encontrar um monte de coisas falsas que não somente eu tomo por verdade, mas todo esse grupo toma por verdade da mesma forma. Então todo o grupo toma por real, dando o mesmo significado, o mesmo sentido, para algo que é falso para todos. Prosseguindo na leitura, Sócrates diz: e se, além disso, houvesse um eco vindo da parede diante deles? Quando um dos que passam ao longo do pequeno muro falasse, não acha que eles tomariam essa voz
pela da sombra que desfila à sua frente? Glauco vai dizer: sim, por Zeus. Então, à medida que alguém passa lá atrás manipulando uma marionete específica e emite um som, vamos dar um exemplo: alguém manipulando uma marionete de um cavalo. E essa pessoa manipulando a marionete desse cavalo emite o som de um gato. Faz um miado. Esses prisioneiros, imagine que essa pessoa faz sempre exatamente esse mesmo som. Esses prisioneiros vão assimilar a sombra do cavalo com o som do gato. E aí eles vão passar a acreditar, obviamente, imagine que eles saibam o que é um cavalo. Mas eles vão começar a acreditar que o som que o cavalo faz é o miio do gato. Então esse é um exemplo de uma manipulação que pode ser utilizada, né? Onde coisas verdadeiras são revestidas de mentiras e a gente fica aprisionado a essa mentira sem buscar a verdade por detrás da própria mentira. Então há um núcleo dessa coisa que é uma verdade, mas essa verdade ela está revestida de diversas camadas mentirosas. E que para que eu chegue até esse núcleo de verdade, é preciso eu transpor todas essas camadas para contemplá-las. E por isso esse tipo de texto simbólico ele é tão importante, porque tantas reflexões podem ser tomadas a partir dela. E quando nós falamos de estudos ocultos, nós estamos buscando entender o que está de oculto por trás do próprio estudo. Um livro, um texto de ocultismo que eu estou lendo, eu posso assimilar informações dali, me baseando explicitamente no que está escrito, mas existem conhecimentos ocultos dentro desse livro que vai ser necessário eu transpor a ilusão das letras que estão escritas para que eu possa contemplar esta verdade. E aí está o simbolismo da letra que mata e o espírito que vivifica. Bom, voltando à parte do eco, né? Os homens tão apegados em suas crenças, dogmas e ilusões, mesmo que de forma errônea, eles passam a dar uma tal significância a elas, as crenças, dogmas e ilusões, que começam a atribuir tudo o que acontece àquilo que eles acreditam. Então, aqui nós temos essa situação, né, do som e da sombra, onde os prisioneiros começam a acreditar que esse som está vindo da sombra, né? E é uma forma normal, é uma tendência natural que nós, como seres humanos, se a gente acredita muito em uma coisa, a gente começa a forçar na, a forçar as relações. Então, mesmo coisas sem relação alguma podem ser associadas forçadamente com a intenção de corroborar para aquilo que nós acreditamos ou aquilo que nós fomos condicionados a acreditar. Então, tudo isso devido, novamente, a crenças, dogmas e ilusões, mesmo que de uma forma totalmente errada, a gente vai fazer de tudo para dar significado, para dar sentido, e é natural isso que a gente comece a atribuir que tudo aquilo que acontece, acontece por causa daquilo que nós acreditamos. E de maneira forçada, nós começamos a associar tudo isso para condicionar um viés de entendimento. E pode ser que tudo isso que eu esteja falando para vocês aqui hoje, toda essa interpretação desse texto, eu estou fazendo por causa disso.
Pode ser que a minha limitação de entendimento, as minhas falhas cognitivas ou até mesmo as ilusões ao qual eu criei na minha mente estão fazendo de uma forma forçada com que eu busque ter um entendimento desse texto. Pode ser que esse texto não tenha interpretação nenhuma, não tenha entendimento nenhum. Pode ser que o entendimento dele esteja a anos-luz. Na verdade, esse texto esteja a anos-luz do que eu entendo, mas devido a esse fator, eu estou tentando forçadamente atribuir um significado que não existe. Então, esse é um exemplo de todas as maias, todas as ilusões ao qual nós vivemos. Seguindo com a leitura, Sócrates vai dizer: assim sendo, os homens que estão nessas condições não poderiam considerar nada como verdadeiro, a não ser as sombras dos objetos fabricados. E Glauco vai dizer: não poderia ser de outra forma. Então imagina, esses seres desde a sua infância eles são condicionados a ver essas sombras e ouvir esses sons. Então, eles estão condicionados e não poderiam considerar nada como verdadeiro, a não ser essas coisas. Bom, é importante dizer que a culpa inicialmente ela não é dos prisioneiros. Os prisioneiros estão colocados nessa situação, eles estão colocados nesse estado. Eles foram condicionados a acreditar nessa mentira, porque a única coisa que eles veem é isso, então se eles só veem isso, a verdade é só isso que eles enxergam. Eles não conseguem imaginar nada fora disso. Porém, cabe a cada um deles, e aí que vem o ponto da própria filosofia, e aí que vem o próprio ponto da busca pela iniciação. Cabe a cada um deles se questionar e buscar a verdade por detrás das sombras ou ilusões da própria vida material. Então, se em um momento em que eu começo a dizer de uma realidade sobre uma vida espiritual, da realidade sobre fenômenos que estão além do próprio mundo físico, da realidade que existe além dessa vida. Eu, como um prisioneiro, eu posso ignorar todos esses fatores, porque a única coisa que eu vejo, a única coisa que está diante dos meus olhos é o mundo material. São as paredes que eu enxergo, é o céu que eu enxergo, é o chão que eu piso. Então, se é somente isso que eu enxergo, é só isso que é real e nada que exista fora disso que é real é verdade. Eu posso enxergar dessa forma perfeitamente, mas isso talvez seja apenas uma forma de eu me colocar como um prisioneiro dentro de uma caverna, olhar sombras em uma parede. Mas dentro de mim, essa visão, essa intenção como um filósofo, ou como um buscador de uma espiritualidade, ou como um ocultista, eu tenho a obrigação de me questionar se somente isso é a verdade. Se somente isso for a verdade, tudo bem, eu estou vivendo dentro dessa verdade, porque eu estou vivendo dentro de uma realidade material. Agora, se somente isso não for a verdade, eu como um buscador, eu como alguém que estou tentando olhar para os lados ou alguém que está tentando buscar entender tudo isso, tudo bem, porque eu pelo menos estou tentando olhar além dessa própria matéria ou além dessa própria condição. Então, novamente, os prisioneiros, não é culpa deles, eles foram condicionados a viver isso porque eles estão inseridos dentro desse contexto, mas cabe a cada um deles buscar entender o que está além disso, o que vive além disso. De uma forma ou de outra, eles estão condenados a viver ali dentro, mas eles não estão condenados a aceitar somente aquilo como uma verdade ou tentarem entender algo além daquilo. Então essa é a busca
filosófica, essa é a busca espiritualista, essa é a busca ocultista. Tentar buscar coisas que estão além da própria realidade. Prosseguindo, Sócrates vai nos dizer: veja, agora o que aconteceria se eles fossem libertados de suas correntes e curados das suas desrazões. Tudo não aconteceria naturalmente, como vou dizer, se um desses homens fosse solto, forçado subitamente a levantar-se, a virar a cabeça, a andar, a olhar para o lado da luz. Todos esses movimentos o fariam sofrer. Ele ficaria ofuscado e não poderia distinguir os objetos, dos quais via apenas as sombras anteriormente. Na sua opinião, o que ele poderia responder se lhe dissessem que antes ele só via coisas sem consciência e que agora ele está mais perto da realidade? Voltando para objetos mais reais e que está vendo melhor. O que ele responderia se lhe designassem cada um dos objetos que desfilam, obrigando-o com perguntas a dizer o que são? Não acha que ele ficaria embaraçado e que as sombras que ele via antes lhe pareceriam mais verdadeiras do que os objetos que lhe mostram agora? Glauco vai dizer, certamente, elas lhe pareciam mais verdadeiras. Neste parágrafo, inúmeros pontos foram apresentados. Aqui a gente já tem o contexto em que um dos prisioneiros é forçado a sair da sua cadeira, olhar para a caverna, olhar para os objetos, as marionetes, e entender como o mecanismo funciona. Só que nós já temos uma primeira grande dificuldade, que é a limitação intelectual que esse indivíduo possui, porque se durante toda a vida dele ele só pôde olhar para uma parede, para sombras, ele não consegue entender tudo aquilo que ele está vendo. Ele é incapaz de distinguir o que está acontecendo. Ele se depara basicamente com um mundo totalmente novo diante dos seus olhos. Ele nunca enxergou a luz. Ele nunca enxergou uma fogueira. E ele passa pela primeira vez a entender uma primeira camada de uma realidade que está por detrás daquilo que ele vivia. Há uma maneira em que ele vê a marionete que projeta a sombra, mas ele não sabe o que é a marionete, ele não consegue distinguir, ele não consegue compreender o que é aquilo. Ele consegue compreender o que é a sombra, agora o que é a marionete que está gerando essa sombra é algo que está totalmente além dele. Bom, aqui nós chegamos ao impulso que desperta o homem. Quando Sócrates diz que se um desses homens fosse solto, forçado subitamente a levantar-se, a virar a cabeça, a andar, a olhar para o lado da luz, aqui é a consciência, é a busca interna ou o mestre interno, esse agente que força a se levantar e a olhar à sua volta. Então nós temos esse primeiro impulso do que podemos dizer como o próprio despertar. É aquilo que empurra, é aquilo que força, e aquilo que é forçado é a própria personalidade a buscar essa verdade. Então nós temos esse movimento que muitas pessoas acabam dizendo que são realmente forçadas por situações, por fenômenos, por eventos na sua vida, que fazem com que elas sejam obrigadas a se movimentar em uma direção diferente e a buscar algo que seja diferente da própria matéria.
Outras pessoas têm essa busca natural desde a infância, desde a adolescência ou desde certo estado da sua vida adulta, mas sente um chamado e aí esse chamado lhe coloca em um caminho de um buscador, né? Esse é o meu caso. Mas muitas outras pessoas realmente passam por esse tipo de evento por fenômenos ao qual realmente fenômenos muitas vezes podem ser dolorosos e difíceis na vida e faz com que a pessoa vá nessa busca por um grande empurrão, né? É, bom, Sócrates ele afirma que isso faria esse homem sofrer, né? Isso tudo porque o momento que descobrimos que tudo que era real, tudo aquilo que conhecíamos, não passava de uma falsa verdade, né? Então, essa sensação de uma falsa verdade é pensar que toda a minha vida foi uma ilusão. Toda a vida que eu vivi até agora foi uma grande mentira. E isso, obviamente, acaba gerando um buraco, talvez, um certo vazio, ou em muitas pessoas pode até mesmo trazer uma sensação de desesperança por compreender que tudo aquilo que era verdadeiro, eu passo a descobrir que, bom, não é verdadeiro, então eu tenho que me adequar a uma nova realidade. E além disso, nós temos uma confusão que isso pode gerar, né? Isso tudo porque nós desconhecemos dessa realidade nova que foi apresentada, que é a verdade, ou uma camada da verdade, pelo menos. E o momento em que a encontramos, temos dificuldade de compreender e de distinguir as coisas. É o cidadão que não sabe o que é a marionete, ele sabe o que é a sombra da marionete, mas ele não sabe o que é a marionete. Então, o momento que nós encontramos essa verdade, encontramos a marionete, nós temos dificuldade de compreender ou de distinguir as coisas, já que todo o condicionamento que vivemos até o momento nos afastou dessa verdade. Então nós temos uma realidade do mundo físico, agora o momento em que eu sou jogado forçadamente, o momento em que eu sou colocado diante de uma realidade espiritual, de uma realidade supramaterial, certamente isso vai me trazer certos conflitos, certas dificuldades de discernimento, de compreensão, porque a realidade a qual eu estou condicionado é uma realidade diferente daquilo, e aí eu posso naturalmente me chocar e acreditar que toda a realidade material ela foi uma grande farsa na minha vida. Ela foi uma grande farsa, mas ainda assim ela é algo real, algo concreto dentro da realidade material. E nós precisamos viver essa vida material, mas entendendo que a vida espiritual ela é tão verdadeira quanto e mais verdadeira ainda, né? Porque no momento que essa vida material acabar, a vida espiritual ela vai continuar. Sócrates diz também e que as sombras que ele vivia antes lhe parecia mais verdadeira do que os objetos que lhe é mostrado agora. Então isso se dá, obviamente, pois um novo mundo se descortinou e essa nova realidade parece ser irreal de tão fantástica que. Então, nesse primeiro momento, a pessoa teve um verdadeiro contato com a realidade. Vamos rotular aqui de maneira muito pobre, dizendo que ele contemplou a vida espiritual.
Mas isso aparenta ser algo tão fantástico aos seus olhos que parece ser algo mentiroso e irreal, de uma forma em que a vida material é algo muito mais sólido e muito mais verdadeiro do que essa vida espiritual. Quando que a realidade é oposta. Mas essa vida ela se tornou algo tão arraigado dentro dos meus ossos e da minha carne e da minha mente, que ela aparenta ser algo muito mais verdadeiro do que a verdade espiritual, né? Então é natural que o indivíduo queira voltar para as sombras, porque aquilo que ele está contemplando agora é algo que foge da, da racionalidade ao qual ele possui, né? Aqui nós temos ainda o ponto de que esse homem acessou, né, lembrando, ele apenas acessou uma primeira camada do que é a realidade. Ele apenas pode contemplar o que criava as ilusões que ele viveu até então. E ainda há muito mais a ser descoberto e conhecido. Ele venceu uma primeira maia. Ele apenas pôde ver o mundo que existe por detrás das sombras a qual ele vivia. Mas ainda há um mundo fora da caverna. Lembrando, esse homem ainda está dentro da caverna. E ele já está vivenciando uma vida completamente surreal ao nível de discernimento que ele possuía, mas ainda há um mundo fora da caverna e há um mundo onde a luz não vem da fogueira, mas está vindo do próprio sol. Então aqui são camadas muito profundas e que nós devemos nos questionar constantemente em todos os efeitos da nossa vida, todos os fenômenos, todos os grupos que estamos inseridos. Quem nós estamos sendo? Nós estamos sendo o prisioneiro que só enxerga aquilo que nos é permitido ver, sombras e reflexos, obviamente. Nós somos indivíduos que estamos manipulando as coisas. Nós somos as pessoas que estão manipulando as marionetes para que os outros acreditem naquilo que nós estamos construindo. Nós somos o prisioneiro que acabou de se libertar e está começando a ver a realidade diante de si mesmo. Ou nós já passamos desse estágio? Sócrates vai dizer, e se forçassem a olhar para a própria luz? Não achas que os olhos lhe doeriam? Que ele viraria as costas e voltaria para as coisas que pode olhar e que as considera verdadeiramente mais nítidas do que as coisas que lhe mostram? Glauco vai dizer, sem dúvida alguma. Bom, a primeira observação aqui. Esse contato inicial com a verdade ele pode ser chocante ao ponto que muitos se recusam em seguir o caminho com medo de perder o senso ou abrir mão do que já é conhecido. Isso tudo porque é natural o medo do desconhecido dentro do ser humano. E por isso muitos só vislumbram a verdade e acabam se afugentando dela. Porque afinal de contas, dentro do nosso exemplo aqui, o nosso herói ou prisioneiro, ele foi forçado a olhar para essa luz. Ou mesmo que ele não fosse forçado, mesmo que movido pela própria curiosidade ele olhasse a luz. A claridade, ele nunca olhou para a claridade. Ele sempre olhou para as sombras. Então, no momento em que ele olha para a claridade, essa claridade dói, machuca. Os olhos dele não estão condicionados a ver isso. Então, devido a esse desconforto que a verdade pode nos trazer, essa dor que a verdade pode nos trazer, no momento em que nós
podemos compreender algo na nossa vida e a gente compreende que esse algo e a gente se sente desconfortável em ver isso, ou que a gente sente a dor de ver isso na nossa vida, a gente tem duas opções, que seria a opção de ir adiante e aceitar essa verdade e se esforçar em enxergar essa verdade, mesmo que doa, mesmo que seja desconfortável. Ou a gente pode se afugentar dela e voltar a enxergar para essa sombra, voltar para as sombras, né? Porque ir para a luz dói, porque a gente está acostumado com a sombra. Então a gente pode permanecer no erro, a gente pode permanecer aceitando aquilo que a gente sempre viveu, ou a gente pode buscar a viver algo novo. Só que viver o algo novo é algo desconhecido, e o desconhecido nos traz medo, o desconhecido nos traz insegurança, o desconhecido nos traz a sensação de impotência, porque a gente não conhece o que vai vir depois, enquanto que a sombra eu sei o que é, e ali é o lugar que eu domino e que eu posso continuar ali, porque eu já sei como minha vida se procede ali. Um segundo ponto é a dor que pode ser provocada pelo reconhecimento da ilusão, né? O reconhecimento de que o que eu fazia não era legal. E aí tudo isso é o que eu vivi até agora. Reconhecer que nós vivemos uma ilusão dói. Reconhecer que toda a busca que eu tive na minha vida, eu tive buscando algo falso, dói. Então esse é o momento em que a gente olha para a luz. A vida material, ela é absurdamente importante porque nós estamos vivendo na realidade material. O meu corpo precisa de alimento. Eu preciso de roupas. Eu preciso ter um teto em cima da minha cabeça para que eu não, para que quando chova eu não tome chuva, para que quando faça sol eu não seja queimado pelo sol, para que eu tenha um lugar para eu dormir. Então eu preciso ter condições básicas dentro da vida física, né? Condições básicas essas, obviamente, que atendem uma situação cultural temporal que nós estamos vivendo. Então, não existe problema algum em eu ter uma casa, em eu ter alimento garantido, em eu ter condições básicas para uma vida digna, não tem problema nenhum eu ter um carro, eu ter uma moto, eu ter um bom trabalho, eu ter um bom salário, isso não tem problema nenhum. Agora, o momento em que eu dedico a minha vida toda única e exclusivamente para isso, eu devo entender que o momento em que eu morrer, tudo isso foi. A velha história de que não se leva nada disso para o túmulo. Eu posso até levar, mas eu não vou fazer nada com isso na sepultura. Agora, toda a minha busca por uma vida espiritual, uma vida real, tudo que eu faço em prol de me melhorar como ser humano, de me melhorar dentro de uma sociedade, dentro da minha família, dentro com os meus amigos, tudo que eu faço para me tornar uma pessoa mais digna, mais honesta. Isso sim eu vou levar comigo. E o momento em que eu tenho 40, 50, 60 anos ou mesmo 20 anos e eu olho assim, nossa, tudo que eu fiz até agora foi voltado única e exclusivamente para uma vida material. E eu deixei totalmente essa vida espiritual de lado e eu compreendo a importância dessa vida espiritual. Isso pode doer porque é o momento em que eu entendo que essa matéria ela é importante, mas ela não é tudo. E aí eu posso mudar alguns padrões e começar a buscar isso, ou eu posso realmente voltar ao lugar que eu já estava e aceitar. Porque tudo isso acaba representando, de certa forma, a ilusão que a gente vive, né? Um terceiro ponto, mais profundo além disso,
Nós vamos falar sobre os olhos físicos, que eles não estão preparados para contemplar essa primeira verdade apresentada. E é necessário que o homem desenvolva certas capacidades prévias para ter uma consciência minimamente preparada para esse tipo de evento. Então, à medida que nós vamos nos preparando, à medida que nós vamos buscando, à medida que nós vamos estudando e tentando vivenciar algo além da própria matéria, nós vamos cada vez nos preparando mais. Não os nossos olhos físicos, mas os nossos olhos espirituais. E isso, obviamente, vai fazer com que seja muito mais fácil de enxergar a realidade espiritual. E que o momento em que eu enxergue ela seja mais fácil de eu entendê-la. Sócrates vai dizer: e se tirarem de lá a força? E se o fizessem subir o íngreme caminho montanhoso? E se não o largassem até arrastá-lo para a luz do sol? Ele não sofreria e se irritaria ao ser assim empurrado para fora? E chegando à luz com os olhos ofuscados pelo brilho, não seria capaz de ver nenhum desses objetos que nós afirmamos agora serem verdadeiros. Glauco diz, ele não poderia vê-los, pelo menos nos primeiros momentos. Uma análise que podemos tirar dessa parte é o confronto do ego inferior com o ego superior. Quem é forçado e arrastado com o caminho da subida, quem sofre, se fere, se irrita, é o ego inferior. O ego inferior, ou que podemos chamar de personalidade. E o seu algoz acaba sendo o ego superior, que busca o sol, que busca a verdade, né? A verdadeira realidade espiritual, que é a verdade que está por detrás de tudo. Então, o momento em que esse ego superior, ou espírito, ele é fortalecido por nós, é natural que ele comece a suplantar as forças da própria personalidade, ou desse ego inferior, e ele começa a arrastar essa personalidade para cima. Mas essa personalidade, ela vai sofrer, né? O ego inferior, ou a personalidade, é quem se irrita e reluta nesse caminho. Porque ela terá que abrir mão das suas vaidades, dos seus vícios, da glória que ela possui, das conquistas que ela teve. E para que o ego superior ou espírito chegue ao seu objetivo, quem será, entre aspas, punido é essa personalidade. Porque é necessário moldá-la, é necessário poli-la, é necessário fazer com que ela passe por diversos desapegos, e cada um desses desapegos vai representar um sofrimento para essa personalidade. Mas o ego superior não conseguirá atingir o seu objetivo sem que o ego inferior passe por esse processo de transformação. No final desse verso citado acima, o ser em questão ele chegou ao final do seu objetivo. Ele saiu de dentro da caverna. Porém, ele se depara com a verdadeira luz proveniente do sol. E aqui ele não pode ver. Ele ainda não está pronto, ele não está condicionado para isso. Mesmo tendo feito essa jornada de ascensão, né? E Glauco afirma isso, né? Que ele não poderia ver nos primeiros momentos, porque ele não está condicionado àquela realidade. Mesmo que ele tenha se adequado à luz da fogueira,
A luz do sol ela é muito mais intensa. Bom, porque agora ele chegou lá, vai se fazer necessário uma nova etapa de adaptação. Da mesma forma em que ele não era capaz de olhar para a luz do fogo, a luz da fogueira, e precisou se adequar a ela, será necessário se adequar para a verdadeira luz do sol, que brilha muito mais intenso. Então, todo um processo que ele teve de adaptação para poder vivenciar a realidade da caverna, que seria uma primeira verdade, ele precisa agora se adequar a um novo estado, a uma nova concepção, uma nova realidade a qual ele foi submetido. E agora nós vamos começar a desenvolver melhor esse novo estágio, que é o estágio do homem fora da caverna. Sócrates vai nos dizer assim: é preciso que ele se habitue para que possa ver as coisas do alto. Primeiro, ele distinguirá mais facilmente as sombras, pois depois as imagens dos homens e dos outros objetos refletidas na água. Depois, os próprios objetos. E em segundo lugar, durante a noite, ele poderá contemplar as constelações e o próprio céu, e voltar o olhar para a luz dos astros e da lua mais facilmente que durante o dia para o sol e para a luz do sol. Glauco vai dizer, sem dúvida. Partindo de diversas reflexões que faremos agora desse trecho, é dito que ele distinguirá mais facilmente as sombras. Mas essas sombras, elas são diferentes das sombras da caverna. Essas, elas já são geradas pela própria luz do sol. Então já é um reflexo, né? É um reflexo, né? Uma sombra projetada, mas é um reflexo direto da própria verdade. Não é um reflexo da fogueira, é um reflexo do sol. E isso aqui, óbvio, naturalmente a gente já está falando de um próprio processo de adequação do próprio desenvolvimento espiritual do ser humano, porque a gente está mergulhado dentro dessas sombras, dentro dessas ilusões, então é muito mais fácil a gente começar a enxergar a verdade por detrás das sombras, para que gradativamente a gente comece a contemplar a verdade vindo da própria verdade. Então ele distinguirá mais facilmente as sombras, isso tudo porque agora ele já não está dentro de um mundo mergulhado na sombra, que é a caverna. Ele está em um mundo mergulhado dentro da luz, mas a sombra ainda existe dentro desse mundo de luz. E como ele é muito mais identificado com a sombra, ele vai primeiramente contemplar melhor a sombra dentro desse mundo de luz, para que gradativamente ele passe para a enxergar a clareza do próprio mundo. Depois, as imagens dos homens e dos outros objetos refletidos na água. Bom, a água ela cria um reflexo também, mas é um reflexo com maior nitidez do que a sombra. A gente deve pensar que o reflexo de uma sombra ela é algo disforme. Ela não dá proporção, não dá cor. Ela nos apresenta unicamente uma silhueta de algo. Isso é um reflexo de uma sombra. Já na água, ainda que seja um reflexo, nós podemos ver com uma maior clareza, né? Existe uma definição de formas, existe nuance, existem cores. Eu posso compreender até mesmo
profundidades e dimensões através do reflexo da água, coisa que eu não consigo fazer pela sombra. E agora, voltando para a ideia das sombras, né? E voltando o nosso pensamento para as sombras da caverna, nós podemos ter agora uma maior noção de como era grosseira a percepção que esse homem possuía lá sentado, acorrentado. Porque aqui há um atenuante. A sombra do sol, ela é algo estável, né? O sol ele está em um ponto, se movendo muito lentamente, e ele projeta uma sombra estável, uma sombra relativamente imóvel, uniforme. Agora, quão grosseiro era a percepção desse homem, sabendo que a sombra que ele via era projetada por uma fogueira. A fogueira, ela se move, né? As labaredas, elas se movimentam. Então, elas fazem com que as sombras se movimentem. As sombras, elas acompanham o balanço da própria fogueira. Então, isso deixa ainda mais ofuscado e disforme os reflexos criados pela própria fogueira, diferente dos reflexos criados pelo sol. Então, mesmo que seja uma ilusão a sombra projetada pela luz do sol, ainda assim é uma sombra muito melhor do que a própria sombra da fogueira. E o reflexo da água é um reflexo, ainda que seja uma ilusão, por assim dizer, é uma ilusão muito mais próximo da verdade do que a sombra. Porque aqui pela água, eu posso enxergar com nitidez as coisas. E na próxima etapa, esse homem ele é capaz de ver os próprios objetos diretamente. Isso quer dizer que ele pode olhar para a verdade tal como ela é. Ele pode olhar diretamente para os objetos e para as pessoas, né? De primeiro momento, ele olhava as pessoas e os objetos pelo reflexo da água, agora ele passa a observar diretamente esses objetos, diretamente essas pessoas. Então, é o momento em que ele pode verdadeiramente ver aquilo como aquilo é. Mas ainda lhe falta ser capaz de olhar para aqui já é o estágio mais superior, né? Porque ele ainda não é capaz de olhar para a fonte da luz ou da verdade, que seria o sol. E para isso nós temos uma outra etapa a ser vencida. Durante a noite, ele poderá contemplar as constelações e o próprio céu. Aqui ele é capaz de começar a contemplar o divino. Porque sempre que falamos do céu, sempre que falamos daquilo que é projetado dos altos, nós estamos falando de um algo superior que vem para um algo inferior. Não querendo dizer que a figura de Deus ou da divindade está no céu, mas como um simbolismo de um algo superior para um algo inferior. Então, o momento em que, durante a noite, ele poderá contemplar as constelações e o próprio céu, aqui ele é capaz de começar a contemplar o divino, pois ele já passou em todas as etapas anteriores para compreender e viver a verdade. Né? Compreender e viver a verdade. Sem elas, olhar diretamente para o céu o cegaria ou não o traria nenhum tipo de compreensão. Então, primeiramente, esse homem precisa olhar para baixo, para sombras e reflexos. Depois ele pode olhar no horizonte. Ele é capaz de olhar para as coisas que são iguais a ele,
Ele é capaz de compreender essas coisas que estão no mesmo patamar, no mesmo nível. E aí ele é capaz de olhar para as coisas que estão no alto. E todo o processo vai se dar das sombras para a luz. E devido a isso, a primeira forma de ele contemplar o céu e a luz é o olhar para o céu da noite. Então ele pode passar a olhar para a luz dos astros e da lua. Então, ele primeiro está contemplando, ele começou a contemplar a divindade, mas primeiramente ele vai contemplar essas divindades da noite, porque ele ainda não é capaz de se aproximar diretamente do Sol, que é a grande fonte. Porém, esses astros, a luz dos astros e da própria lua, ainda assim é uma fonte da verdade. Então ele primeiro contempla a noite para, por fim, contemplar o dia e a própria luz do sol. Prosseguindo na leitura, Sócrates vai dizer: finalmente ele poderá contemplar o sol. Isso, todas as etapas já foram vencidas. Então, finalmente ele poderá contemplar o sol. Não o seu reflexo nas águas ou em outra superfície lisa, mas o próprio sol. No lugar do sol, o sol tal como é. Glauco diz, certamente. Sócrates vai dizer: depois disso, poderá raciocinar a respeito do sol e concluir que é ele que produz as estações do ano, que governa tudo no mundo visível e que é, de algum modo, a causa de tudo o que ele e seus companheiros viam na caverna. Glauco diz, é indubitavelmente que ele chegará a essa conclusão. Então, aqui, depois de vivenciar todas essas realidades, esse indivíduo começa a extrair o conhecimento, começa a tirar conclusões, começa a refletir sobre isso. Ele poderá raciocinar a respeito do sol e tirar conclusões a partir disso. E aí ele vai entender que tudo aquilo que ele e seus companheiros viveram na caverna, de uma certa forma, é proveniente do próprio Sol. Então o Sol ele vai ter como simbolismo a própria figura de Deus, ou a própria figura da fonte de tudo ou da origem de tudo. Sócrates, nesse momento, se ele se lembrar de sua primeira morada, da ciência que ali se possuía e de seus antigos companheiros, não acha que ele ficaria feliz com a mudança e que teria valido a pena? Glauco vai dizer, claro que sim. Aqui já é um momento em que o indivíduo, olhando por toda a jornada que ele fez, todo o trajeto que ele fez, todas as dificuldades, todo o sofrimento que ele passou nesse caminhar, ele vê que tudo isso valeu a pena, porque ele se olha onde ele está, o que ele já sabe. Em um outro momento, ele se lembra de onde ele estava e daqueles que ainda estão lá. Então aqui vem o impulso do retorno à matéria, com o propósito de levar a verdade para a humanidade, ou para aqueles que estão na mesma condição que ele estava anteriormente. E ele acaba sendo o retrato dos sábios ou os adeptos, que é aqueles que conquistaram a sua liberdade da ignorância ou da materidade, aqueles que saíram da caverna e chegaram até o sol, contemplaram o sol e aprenderam sobre o sol, mas que voltam ao mundo para trabalhar em prol do desenvolvimento do ser humano.
para que mais pessoas possam refazer esse caminho de busca e vejam a verdade por si mesmos. Então, esses seres, esses adeptos, esses sábios, eles fizeram essa jornada, eles conhecem o caminho e eles sabem o que tem no final dela. Eles saíram da caverna onde nós estamos. E eles voltam para nos ajudar. Só que a gente precisa fazer o nosso próprio caminhar. Nós precisamos estar dispostos a fazer esse trajeto. Prosseguindo, Sócrates. Quanto às honras e louvores que eles se atribuíam mutuamente outrora, quanto às recompensas concedidas àqueles que fosse dotado de uma visão mais aguda para discernir a passagem das sombras na parede e de uma memória mais fiel para se lembrar com exatidão daquelas que precedem certas outras ou que lhes sucedem, as que vêm juntas, e que, por isso mesmo, era o mais hábil para conjecturar a que viria depois. Acha que o nosso homem teria inveja dele? Que as honras e a confiança assim adquiridas entre os companheiros lhe dariam inveja? Ele não pensaria antes, como o herói de Homero, que mais vale viver como um escravo de um lavrador e suportar qualquer provação do que voltar à visão ilusória da caverna e viver como se vivia lá? Glauco diz: concordo com você. Ele aceitaria qualquer provação para não viver como vive lá. Aqui vem a reflexão de que todos os méritos, títulos e vitórias que podem ser adquiridas aqui na realidade material ou ilusória não possuem qualquer valor para aquele que atingiu tal estado de espiritualidade. Não possuam valores as coisas materiais, mas não que não possuam, né, valores. Não que as coisas materiais não tenham importância, mas que em comparação aos valores espirituais, esses não se comparam. Então todos os títulos, os méritos, todas as capacidades que a gente adquire aqui não tem importância dentro do túmulo. Não faz diferença alguma o cadáver de um rei e o cadáver de um plebeu. Não. Indiferente que tenha uma coroa vestindo esse cadáver e o outro esteja nu enfiado embaixo da terra. Não faz diferença nenhuma. Agora, os méritos atingidos e as elevações espirituais, isso sim fará diferença. E isso tudo aqui é dito por uma representação de que na caverna os presos, eles tinham os méritos entre eles daquele que era o mais apto a identificar as sombras, o mais apto a adivinhar qual era a sombra que viria depois, aquele que era mais preparado para saber que se veio essa sombra, depois virá outra, ou ouviu um som e saber, vai vir tal sombra. Né? Mas tudo isso vão representar os méritos que eles adquiriram em entender as sombras. E bom, tudo isso, para aquele que já está fora da caverna, não tem peso nenhum. E é por isso, esse novo homem prefere
suportar qualquer provação do que voltar à visão ilusória. Porque ele sabe da falsidade do mundo que existia lá e como os méritos não tinham valor, como a vida de lá era uma vida falsa. Ele prefere aceitar qualquer tipo de dificuldade vivendo fora da caverna do que voltar lá para dentro e viver a vida de lá. Veja bem, viver a vida de lá. Não voltar pelos seus irmãos, pelos outros prisioneiros. Sócrates nos diz, reflita ainda nisso. Suponha que esse homem volte à caverna e retome o seu antigo lugar. Dessa vez, não seria pelas trevas que ele teria os olhos ofuscados ao vir diretamente do sol? Pouco vai nos dizer, naturalmente. Então, a representação da própria volta do espírito para a matéria, né, que ele vai necessitar de uma adaptação, né? Saindo da luz e entrando na sombra. E se ele tivesse que emitir um novo juízo sobre as sombras e entrar em competição com os prisioneiros que continuaram acorrentados? Enquanto sua vista ainda está confusa, seus olhos ainda não se recompuseram. Enquanto lhe deram um tempo curto demais para acostumar-se com a escuridão, ele não ficaria ridículo? Os prisioneiros não diriam que, depois de ter ido até o alto, voltou com a vista perdida, que não vale mesmo a pena subir até lá? E se alguém tentasse retirar os seus laços, fazê-los subir, você acredita que, se pudessem agarrá-lo e executá-lo, não o matariam? Glauco vai dizer, sem dúvida alguma, eles o matariam. E esse é o ponto da volta, esse é o ponto do momento em que esse homem que subiu volta para junto dos homens que permaneceram aqui embaixo, e há uma certa interação entre eles, onde os homens aqui de baixo tentam condicionar o homem de cima para a vida daqui de baixo, tentam testá-lo, e aí acabam, de certa forma, como dito, tomando ele por ridículo. Muito bem. Aqueles homens que permaneceram na matéria, permaneceram acorrentados ou apegados à ilusão, eles vão se tornando, obviamente, cada vez mais habilidosos e conhecedores dentro de tudo que é irreal, dentro da ilusão, dentro da sombra, dentro da matéria. Porque eles permaneceram dentro desse mundo e, obviamente, cada vez eles vão se tornando mais habilidosos dentro desse mundo, mesmo que seja algo falso. E aí o nosso protagonista, ao ser lançado do espírito à matéria, ele não está preparado ou adequado à própria matéria. A sua consciência, ela está além desses limites. A sua visão, ela não está mais adaptada para as sombras. Assim como as sombras, elas já não lhe interessam mais pelo fato de compreender o todo que as cerca. Então aqui há várias situações, porque primeiramente esse nosso protagonista, ele sabe de onde vêm as sombras, ele sabe como as sombras são projetadas, ele sabe que há pessoas que estão manipulando essa sombra, ele sabe que além da sombra tem a fogueira, tem a marionete, tem outras pessoas, tem um caminho, tem o fora da caverna. Então ele consegue compreender que toda aquela vida, ela é uma vida
patética, ridícula e limitante. Porém, todos os outros prisioneiros, todas as pessoas que estão ali, elas são vítimas desse sistema e que, devido a ser vítimas de todo esse sistema, elas acabam por acreditar que aquilo é uma verdadeira, é a verdade, que aquilo é o mundo real. Mas esse nosso protagonista sabe de tudo que está por detrás dessas camadas e, naturalmente, ele sabe a dificuldade que ele teve de compreender cada uma das coisas que ele viu além das sombras. E se ele teve dificuldade de compreender o que ele viu no momento em que ele viu, ele pode notar quão difícil vai ser tentar explicar, tentar expressar ou tentar falar sobre isso para os outros. Então, naturalmente, ele primeiro precisa se adaptar à realidade daqueles indivíduos. Porque se ele chegar lá e já falar tudo o que ele sabe, bom, ninguém vai entendê-lo. Ninguém vai entendê-lo. Da mesma forma em que ele não entendeu as coisas quando ele viu. Isso que ele estava vendo, ele não estava ouvindo alguém contar para ele. Essa é uma situação. Em outra situação, nós temos como ele não está adaptado a esse mundo de sombras novamente, enquanto que os outros estão muito adaptados. Se ele for confrontado em um desafio, obviamente ele vai acabar perdendo esse desafio, ele não está mais adaptado, ele não está mais adequado e, bom, não está nem interessado em conhecer as sombras e saber que sombra que é aquela e qual que vai vir depois, enfim. E aí, devido a isso, ele pode ser tomado por louco, tomado por ridículo, tomado por ignorante. E aí vão falar, bom, depois que ele foi lá para cima, depois que ele veio com essas histórias, que foi levado para fora da caverna, e ele voltou totalmente incapacitado de entender o mundo que a gente vive aqui. E ir para lá não é bom, não é interessante. E aí, como dito, bom, se alguém tentasse soltar um dos outros prisioneiros, né? Certamente eles não iriam querer sair dali, porque ali é o mundo real para eles, né? Então há uma série de dificuldades que esse mestre, esse adepto, o nosso protagonista, teria para começar a moldar a mente dos outros prisioneiros, né? Primeiramente, porque, como dito, ele seria tomado por louco, por um tolo, por um ignorante, por aqueles que são ditos os especialistas daquele mundo, os especialistas da ilusão. E além disso, se a intenção dele for, aí é o outro ponto, né, foi a de forçar os outros a seguir e eles puderem se defender, é possível que se rebelem e os sacrifiquem ao defender aquilo que é real para eles. Outro ponto que fica aqui é justamente isso. A libertação dessa ilusão não pode ser forçada. Ninguém pode, ninguém tem o direito, ninguém tem o dever, ninguém tem a capacidade de forçar as outras pessoas a tentar compreender essas ilusões ou a tentar se libertar dessas ilusões ou a buscar a verdade. Isso deve ser feito por uma intenção, por um motivo do próprio indivíduo, e a única coisa que pode empurrá-lo nessa direção, forçá-lo nessa direção, é aquilo que habita em seu interior.
Nenhum agente externo pode forçar uma pessoa a buscar a verdade. A busca ela tem que partir de dentro, tem que partir do próprio indivíduo. À medida que, se alguém tentasse forçar os prisioneiros, certamente seria morto. Porque eles não querem sair dali. A partir do momento em que o indivíduo quer sair dali e alguém lhe oferece uma possibilidade de libertação, certamente esse indivíduo vai aceitar ser libertado. Agora, um prisioneiro que não quer ser libertado, esse prisioneiro não adianta, não tem nada que possa se fazer para ajudá-lo. A ajuda tem que partir primeiramente dele, para que depois ele aceite uma ajuda externa, né? E aí, uma frasezinha aqui, né? Ele vai dizer assim: os prisioneiros não diriam que, depois de ter ido até o alto, voltou com a vista perdida, que não vale mesmo a pena subir até lá? Bom, aos apegados às ilusões, não aceitam as verdades, pois tudo aquilo que lhes é apresentado e que fuja daquilo que eles acreditam e tomam por real é tratado como uma heresia, é tratado como uma loucura, é tratado como uma idiotia dito pela pessoa. Pois, em defesa de dogmas, crenças e ilusões, o ser humano luta com seus semelhantes, luta com aqueles que vêm com boas intenções de libertá-lo, né? E podem fazer muito pior, muito mais do que somente lutar. E aí a gente tem em diversas teogonias, em diversos mitos, em diversos simbolismos e em diversas, até mesmo tradições religiosas, que a figura messiânica, a figura do representante, a figura daquele que veio para salvar a humanidade, é morto, é condenado, enfim, é vítima da sociedade ao qual ele veio libertar. Então, esses são exemplos que estão intrinsecamente conectados a esse próprio simbolismo. E aí, chegando no trecho final, tá, da alegoria da caverna, né? Sócrates ele vai nos dizer: e agora, meu caro Glauco, é preciso aplicar exatamente essa alegoria ao que dissemos anteriormente. Devemos assimilar o mundo que apreendemos pela vista à estada na prisão, a luz do fogo que ilumina a caverna, a ação do sol. Quanto à subida e à contemplação do que há no alto, considera que se trata da ascensão da alma até o lugar inteligível, e não te enganarás sobre minha esperança, já que desejas conhecê-la. Deus sabe se há alguma possibilidade de que ela seja fundada sobre a verdade. Em todo caso, eis o que me aparece tal como me aparece. Nos últimos limites do mundo inteligível, aparece-me a ideia do bem, que se percebe com dificuldade, mas que não se pode ver sem concluir que ela é a causa de tudo o que há de reto e de belo. No mundo visível, ela gera a luz e o Senhor da luz. No mundo inteligível, ela própria é a soberana que dispensa a verdade e a inteligência. Acrescento que é preciso vê-la,
se quer comportar-se com sabedoria, seja na vida privada, seja na vida pública. E Glauco finaliza dizendo: tanto quanto sou capaz de compreender-te, concordo contigo. Então, esta foi a analogia, ou a alegoria, ou o mito da caverna de Platão, trazendo pontos de reflexão ao qual a minha consciência limitada é capaz de compreender. E isso eu lhes digo porque seguramente existem camadas muito mais profundas e muito mais ramificadas capazes de serem extraídas a partir desse mesmo texto. Então, convido a cada um de vocês que leiam esse texto e façam suas próprias reflexões. E partilhando um pouquinho das minhas intenções para com vocês, boa parte do motivo e até mesmo da intenção que me leva a conduzir este trabalho e esta atividade aqui da Porta Oculta é justamente este mito, né? Porque assim como o nosso protagonista, que retorna à caverna pela intenção de levar para os seus irmãos, para os demais prisioneiros, né? Esse impulso e tudo isso que ele vivenciou, né? Da mesma forma que ele volta para levar isso para os prisioneiros, com a intenção de libertar eles também, né? Isso é uma das coisas que me fomenta e que me coloca na condição de executar esse trabalho. Não porque eu tenha contemplado a verdade ou de que eu me coloco na posição desse protagonista. Não, longe disso, né? Mas eu me coloco sim na posição de que eu tenho o dever e a obrigação de partilhar com vocês as pequenas migalhas da verdade que eu pude contemplar, mesmo que eu entenda que essas pequenas migalhas de verdade, elas podem ser muito menos do que migalhas ainda assim, e que cabe a mim estar todo momento buscando compreender mais, buscando chegar mais próximo da verdade, e que dentro de todo esse mito eu me vejo no lugar ainda assim de um prisioneiro, assim como todos os outros que estão condicionados a viver ali dentro dessa realidade das sombras. Mas eu também vejo que mesmo sendo um prisioneiro, eu sou alguém que está pelo menos relutando dentro, sentado nessa cadeira, e eu estou acorrentado igual a todo mundo, mas eu estou me debatendo, tentando olhar um pouquinho além da parede das sombras. E o que eu faço nesse trabalho é falar para vocês o que eu estou conseguindo ver além da parede e das sombras. Mesmo que eu ainda esteja vendo parede e sombras, eu estou tentando partilhar com vocês o que eu estou vendo, né? Então, esse mito é uma das coisas que me inspira e me coloca novamente nesse sentimento de obrigação de levar adiante esse trabalho, né? Então, agradeço a cada um que chegou até aqui. Eu finalizo essa atividade fazendo das palavras de Glauco as minhas, né? Dentro de todo esse mito. Tanto quanto eu sou capaz de compreender esse mito, eu concordo totalmente com ele. E eu espero que cada um
faça esse mesmo exercício, essa mesma atividade. Então, fiquem bem, até o nosso próximo encontro.